Nesse instante passaremos à fase da ordem do dia. Peço à primeira secretária que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Segunda discussão do PLCL número 1 de 2026, projeto de lei complementar do Legislativo, autoria, vereador Joeques Almeida. Assunto, altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, no Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, para instituir o regime de fiscalização colaborativa de resíduos sólidos e autoriza a utilização de provas digitais na lavratura de autos de infração no município de Jacareí. Apresentação do projeto. Bom dia a todos os vereadores e vereadora dessa casa. Bom dia, meus seguidores, redes sociais. Bom dia quem segue aqui a TV Câmara. Hoje, estou dando início aqui à defesa da segunda discussão de um projeto de lei que fala sobre fiscalização colaborativa do descarte irregular de resíduo sólido. Ou seja, para aqueles que jogam lixo em locais impróprios, agora poderão ser aí autuados através de provas digitais. Eu gostaria de, antes, já agradecer a todos os vereadores que entenderam o clamor popular a respeito dessa alteração, vamos dizer assim, dessa soma aí no dispositivo da lei, da alteração da lei. E queria também ressaltar que estive fazendo algumas visitas à zona rural de Jacareí, onde encontramos aí os mesmos problemas que encontramos no Jardim Paraíso, que encontramos na Olinda Mercadante, encontramos ali no Alto de Santana, na Porta do Leve, ali o descarte irregular com lixo, encontramos lá no Jamique, encontramos também na estrada lá do Roque, lá no Brotas, as lixeiras abandonadas lá, o pessoal jogando lixo em via pública. E esse projeto de lei ele vem diretamente falar sobre isso, que a partir desse momento será aí usado como provas. Qualquer gravação, qualquer foto que for tirada e, logicamente, que não tiver inequívoco nenhum aí que seja alguma coisa montada aí. E eu queria também falar a respeito de uma emenda desse projeto, que foi debatida aí juntamente com o vereador Luiz Flávio, e fizemos algum ajuste no artigo 92A, e também no artigo 3º, com orientação aí de um advogado muito amigo meu, Hernani Barreto, que fala sobre o tempo para entrar em vigor, dando um tempo hábil aí para a parte técnica do executivo, poder estar colocando isso aí de acordo aí com a necessidade da população pelo atende bem. Então, mais uma vez, eu peço aos vereadores esse apoio e o voto favorável para a gente poder estar apoiando aí a população e o respeito ao meio ambiente.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente Paulinho, na pessoa dele cumprimentar o Jean e também os nobres pares que aqui estão. Cumprimentar você que está nos assistindo pela rede TV Câmara e também pelas redes sociais. É com grande alegria que a gente sobe aqui para agradecer ao Juex e toda a sua equipe, falar um pouquinho também do Matheus, que é casca de bala, né? O Matheus Casca de Bala. E toda a equipe do Juex por produzirem esse projeto de lei e por fazer essa alteração já nas normas que já existem no município. São alterações importantes, as quais eu acredito e também valorizo, porque a gente que roda a cidade de Jacareí, a gente que transita por diversos bairros, a gente percebe que a forma irregular, como as pessoas colocam o lixo, o resíduo comum de casa, de forma errada, em horários errados, também os móveis, que são os trecos, né, que não servem mais, por exemplo, televisores, bacia de banheiro, tanque, máquina de lavar, sofá, colchão. E se nós, enquanto comunidade, né, porque a gente vive numa comunidade, na verdade, antigamente falava comunidade, hoje o bairro se transforma numa comunidade, mas dentro da cidade de Jacareí existem muitas comunidades que são muitos bairros. E se cada um de nós, a gente ajudar o poder público a identificar quem são essas pessoas que de forma irregular coloca o seu resíduo, o seu treco para fora de casa, deixando na sua calçada como se fosse passar naquele momento o caminhão do catatreco, a gente possa fazer essa denúncia. Percebam, eu moro ali no Santa Maria, perto do Ponte Preta. No dia 20 de abril, segunda-feira, colocaram um colchão na esquina do Ponte Preta. Eu acho assim, é lamentável a gente ter que participar e presenciar esse tipo de situação. Então, eu acho que esse projeto, essa alteração na lei, vem para agregar, vem para somar, vem para trazer e autorizar as pessoas a filmarem essas pessoas, né, e denunciar de forma legal, né, dentro da legalidade, para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo tome suas providências. Seja ele multa para a pessoa residente, seja ele para o carro, tomara que possa valer para o carro também, porque é lamentável esse tipo de ação e esse tipo de situação. Nós temos ali no Primavera, uma esquina, naquela rua mais estreita, onde divide o Primavera com o Jardim Vera Lúcia, que as pessoas acham que ali é um local de descarte. Então, assim, constantemente, Juarez, por favor, você pode socorrer lá o Primavera, porque eles passam pela rua, vira a esquina e vai até quase chegar no Vera Lúcia, colocando lá seu descarte correto. Então, eu quero dizer para você, tem catatreco na cidade, você pode agendar. Agendou, não é rápido, não é assim, ó, discou, vai lá e retira, não é. Você precisa fazer um agendamento. Agendou, deixa na porta da sua casa, não, mas pro lado de dentro. Deixa no quarto, deixa na sala, na cozinha, para você sentir o quanto incomoda. Até o catatreco poder bater na sua porta e dizer, eu vim buscar aquilo que você agendou. Porque é simples deixar na porta de casa aquilo que não serve mais para mim. Sendo que nós temos pontos para levar. Peça ajuda para o vizinho, peça ajuda para alguém que possa estar levando para você se você não tiver carro. Ou muitos que vão de carro fazem de forma irregular. Então, eu acho que isso vem para que a gente possa ter uma cidade mais limpa, mais organizada. E a gente precisa parar com essa demagogia de que tudo é culpa do município. Tudo é culpa do secretário, tudo é culpa do prefeito, tudo é culpa dos vereadores. Eu não vou lá jogar lixo na porta da sua casa, nenhum vereador sai daqui para fazer isso. O prefeito não sai do seu gabinete para ir jogar o lixo. Somos nós, comunidades, que fazemos isso. E eu estou fazendo esse apelo mesmo, de conscientização. Existem locais para descarte e não vem com esse papinho de que é distante, que todos os bairros têm que ter. Tem alguns bairros já. Tem que ter em todos, mas ainda não tem dinheiro para fazer em todos. Então, a gente precisa sim ter a consciência de que
esse universo é meu, é seu, é nosso, e que nós precisamos zelar com amor, porque daqui para frente é só desastre que está acontecendo. A gente pode perceber o que a Mãe Natureza vem fazendo com vários países e até mesmo com o Brasil. Nós já passamos por diversas enchentes, por diversas situações horríveis. É porque nós atacamos de forma impensável a Mãe Natureza. Então vamos zelar, vamos trabalhar como comunidade, vamos entender quais são os nossos direitos, mas que nós também temos nossos deveres. Nós não podemos esperar só do poder público. Nós somos uma comunidade. Como é dentro da sua casa? Você descarta de qualquer forma o resíduo de dentro da sua casa, no quarto, na sala, no banheiro? Não é assim. Então que nós façamos de forma correta o descarte para o universo. Existem locais. E quando falam para mim assim, a gente paga a taxa de lixo. Sim. Você já pensou se nós não pagássemos? E não passasse o coletor para retirar o que a gente acumula diariamente do lixo comum? Se não passar, nós percebemos isso no dia 3 de janeiro de 2025, quando a empresa de coleta parou. Nós vimos o acúmulo do lixo na cidade, então é para isso que nós pagamos. Então você pode sim varrer a frente da sua casa, recolher o seu lixo, você pode sim levar o seu descarte de forma correta onde é para ser descartado, e você pode sim ligar para o Catatreco, que hoje, se eu não me engano, está no Santo Antônio da Boa Vista, o caminhão está lá para recolher. Então aproveite o momento, você aí de Santo Antônio da Boa Vista, que está me ouvindo agora. O caminhão está passando por aí, tá bom? Eu vou saber mais informações e a gente vai divulgar também nas nossas redes sociais. Joex, mais uma vez, parabéns. Eu acho que a gente entender quais são os nossos direitos, os nossos deveres, é pertinente. Sem demagogia, sem mimimi, porque nós precisamos entender e trabalhar o coletivo. Não é trabalhar aquilo que eu acredito só, é o que a comunidade precisa acreditar. E a casa é nossa, o planeta é nosso e nós precisamos zelar com amor por essa terra que Deus nos deu. Parabéns, viu? Quero cumprimentar a todos que acompanham a sessão de Câmara, cumprimentar o vereador Joex e agradecer, vereador Joex, porque você, como se intitula aí uma pessoa da direita, não é? E fala que eu sou da esquerda, mas nós chegamos a um consenso aqui na última sessão, você fez uma bela emenda aqui que melhorou, né? Melhorou ainda mais o seu projeto, porque agora nós vamos, o denunciante vai precisar identificar o denunciante, não é? Estava até falando com o Joex aí, tem tanto trote na polícia, né? Tem tanto trote no bombeiro que as pessoas não se identificam, agora precisa se identificar, não é? Porque senão ia virar uma bagunça danada, denunciando o outro e sem ter nenhum respaldo muitas vezes, podendo levar a prefeitura a erro, e quando a prefeitura erra, anula a multa, depois vem a ação de dano moral. Então, está de parabéns essa alteração aqui, Joex. Isso demonstra que nós estamos fazendo política com P maiúsculo, não é? Porque independente do espectro ideológico que cada qual pertence ou acredita, nós estamos aqui mirando o interesse público, mirando o interesse da cidade de Jacareí. E é assim que eu faço durante o mandato, não é? E vejo aqui, Joex, muita gente com intensidade firme aqui contra o cidadão, não é? Que o cidadão tem que ser quase preso quando joga um lixo na rua. Mas, com relação ao prefeito, com relação às políticas que o prefeito faz, nem se cita aqui a precariedade, nem se cita aqui a falta de eficiência. Eu vou dar um exemplo para vocês, vereador Gabriel Belém. Estive visitando o Leve do Jardim Santa Maria, um bairro central da nossa cidade. Sabe como as pessoas que trabalhavam lá, vereador Joex, viviam? Sem água gelada. Não é? Sabe como que o pessoal tem esquentado as marmitas aí nesses leves? Com gasolina, não é? Com gasolina, porque não tem local onde esquentar, por exemplo, a comida. Ali no Santa Maria foi uma vergonha, não é? Tive que fazer fiscalização, denunciar no Ministério do Trabalho, um bairro central, aos olhos de todos nós, pessoas trabalhando lá como se fosse no período da escravidão, sem água gelada, trabalhando 40 graus ali no verão, carregando peso.
Sem o banheiro, se vocês vissem, eu mostrei aqui na TV Câmara, né? Vocês vissem a condição do banheiro para os trabalhadores lá, Daniel, uma vergonha. E debaixo das barbas do prefeito. Santa Maria está a menos de 2 quilômetros do centro da cidade. Agora, eu como vereador, tenho que ser muito duro com aqueles que jogam lixo em local inadequado. Mas não é só ele que é o problema. Aí eu como vereador preciso ter coerência com o mandato e também cobrar o prefeito desse absurdo que é, em pleno ano 2026, deixar os trabalhadores trabalharem como se fosse no tempo da escravidão. Nem água gelada, vereador Valmir. A gente anda 10, 15 minutos na rua aí, sabe a necessidade de tomar água no verão, e está ali, no Santa Maria. No Santa Maria, que é um bairro de classe média da cidade, trabalhadores ali, não é? E aí você fala assim, mas nós vamos punir o cidadão. Obviamente, também concordo com isso. Mas e o prefeito que deixou ali no Santa Maria, você já viu o jeito que está o leve lá? O tanto de entulho, de sujeira que está ali no leve, que agora eles estão retirando porque está fazendo uma obra e por conta da nossa denúncia lá, com relação que não tinha nem banheiro para os trabalhadores. Então o prefeito deixa o lixo, uma montanha não um colchão, não é uma cama, não, uma montanha de lixo ali no Santa Maria. Aí nós temos que fazer denúncia, aí nós temos que ir no Ministério do Trabalho, por quê? Porque esse é o trabalho do vereador, não é? Olhar os problemas e não passar o pano para quem deve ser o responsável por isso, que é o prefeito. Nós culpamos sim o cidadão que joga em local inadequado, é claro, precisa ter punição, precisa ter educação, mas eu não posso deixar de vir aqui, não é? Porque não tenho compromisso com o prefeito, não sou despachante de prefeito, não estou atrelado ao prefeito, e não dizer para ele da responsabilidade que ele tem que ter com relação ao catatreco, com relação aos leves. O vereador Valmir mesmo veio aqui na tribuna semana passada, vereador, e falou da condição do meia-lua, não é? Do Lagoa Azul. Nós falamos aqui, eu e o Juex aqui, falamos do Paraíso, é preciso ter, não é? É preciso ter em outros pontos da cidade, porque a cidade cresceu, gerou impacto, não é? Gera desenvolvimento, gera lixo, e aí nós precisamos ter locais adequados para receber esse lixo, esse resíduo sólido. Precisa ampliar essa cadeia. Agora, é esse que é o papel do vereador, né? Trazer aqui as responsabilidades. Eu não posso só culpar o munícipe e falar, prefeito, está tudo certo, né? Os leves aí estão todos funcionando bem, os trabalhadores estão sendo bem assistidos, prefeito, está tudo certo, né? As coisas na cidade, espera aí, não é? Nós precisamos de colocar as coisas como devem ser, e hoje há uma carência de leves no município, tanto é que vários vereadores aqui já pediram. Vereador Joé, desde a última legislatura, que Vossa Excelência aqui ainda não participava, eu acho muito necessário ter um no Colônia, por exemplo, não é? Que é um bairro distante, que merece um leve. E nós já pedimos, Joex, inúmeras vezes. Primeiro era para o Isaías, não é? Agora o segundo é para o Celso e até agora no céu do papel, não é? Então, esse é o nosso papel aqui, não é? Fazer leis como essa que o vereador Joex está propondo aqui, de responsabilidade individual de cada cidadão, mas nós não podemos passar o pano para o prefeito. E você que está em casa, não conte comigo que eu vou passar o pano para o prefeito, porque eu não sou vereador despachante de prefeito. Eu não estou aqui para isso. Estou aqui para cobrar melhorias das políticas públicas. E isso não é mimimi, hein? Não é? Isso é tratar a política como deve ser tratada, cada qual com a sua responsabilidade. Aí, por fim, Joex, eu quero parabenizar você por esse projeto, não é? Obrigado pela sua humildade de ter acolhido aqui essa emenda que a gente simplesmente sugeriu a Vossa Excelência, e por essa razão, o meu voto aqui vai ser favorável, porque eu acho que vai ser uma lei que pode ajudar a gente a minimizar esses efeitos aí de jogar lixo em locais inadequados. Tá bom? Meus parabéns. Queria aqui, na minha mesa, contribuir diretamente a esse projeto, que já contribuí na última sessão, e quero dar os parabéns ao Joex e também ao nosso amigo, colega Luiz Flávio, por fazer com que esse projeto ele se enriquecesse mais ainda. A gente sabe que
as leis que são feitas são muito boas e é importante que elas sejam feitas. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa como vai ser a execução dessa lei. É urgente, é necessário que algo seja feito para aquelas pessoas que acham que lugar do lixo é em qualquer canto. Já fiz matéria na professora Olinda Mercadante. Uma vez fui lá, tinha muito lixo, animal morto. Já fiz matéria ali na estrada do Rio Comprido. Inclusive, esses dias eu tive visitando a nova usina fotovoltaica que a prefeitura está fazendo. Queria dar os parabéns. Pensar no energia limpa é enriquecedor. Mas o que me dá tristeza é ver que nesse local onde vai ser instalada essa usina fotovoltaica, ainda tem muita gente que passa lá para deixar o lixo. O ano passado eu fiz uma matéria ali na Estrada Velha, uma placa, proibido jogar lixo, e a empresa tinha colocado, uma empresa aqui acho que de São José, colocou 100 sacos de lixo ao pé dessa placa. Incrível, Joex. 100 sacos de lixo. Eu fiz a matéria, meia hora depois, fiquei sabendo que essa mesma empresa passou e recolheu todo o lixo. O lugar do lixo não é em qualquer canto. O lugar do lixo é no lixo. E é importante que as pessoas tenham consciência. E espero que esse projeto que vai ser aprovado aqui, tenho certeza pela maioria dos pares, ele realmente possa trazer um freio, principalmente nas pessoas que acham que podem jogar o lixo em qualquer canto. Essa pessoa que joga o lixo em qualquer canto, uma coisa você pode ter certeza, quando tem um problema de água parada, principalmente em período de chuva, é a primeira a dizer: essa prefeitura não faz nada. Mas ela não contribuiu para evitar que o lixo que ela jogou em qualquer canto fizesse aquele alagamento. Então, eu sou favorável, vou votar com muito prazer favorável a esse projeto, mas espero que, após o período que é colocado aqui, tenha fiscalização séria para essas pessoas e essas filmagens que cheguem, elas possam realmente chegar à pessoa que fez esse lixo. Porque do lugar do lixo não é em qualquer canto. O lugar do lixo é no lixo. Favorável. Bom dia a todos, morador da cidade de Jacareí. Quero dizer a vocês aqui, moradores, já votamos esse projeto semana passada, esse aqui é o segundo a votação. O que me preocupa mais é aonde que não tem os leves. Eu já votei favorável e vou votar de novo, estou explicando aqui. Por exemplo, Rio Comprido e 1º de maio, quando eles vão tirar lá, eles tiram de 4 a 5 caminhão de entulho lá. Então, eu quero deixar claro para a prefeitura aqui, a fiscalização da prefeitura, que faça, aonde que não tem os leves, vai lá, pega essa máquina, coloca um local para tu ir colocando entulho lá, para depois o povo colocar naquele local certo, enquanto faça o leve. Depois que tiver colocado lá, a prefeitura tem que tirar semana por semana, não pode demorar mais de 15, 20 dias para tirar. Mas tem que colocar lá, fazer lá com a máquina, uma parte lá do Rio Comprido. Tem tanta vagem lá que eu estou vendo lá. Lá no 1º de maio,
Os bairros que não tem, Jardim Colônia, esse bairro que não tem, vai lá, coloca com a máquina, faz lá e coloca aqui, vocês colocam o lixo, vou tirar daqui tantos dias. E acabou. Não pode demorar tanto para tirar. Quero que todos os bairros que não tem o leve, fiscalização da prefeitura tem que fazer isso agora. E o projeto é importantíssimo porque nós quer a cidade limpa. Nós quer a cidade limpa e também os moradores quer a cidade limpa. Porque esse negócio de jogar lixo em frente à casa dos outros, não dá para fazer isso aí. Como até briga com os vizinhos. Então, quero deixar aqui claro essa palavra do vereador Valmir, tem 6 mandatos, eu vivo trabalhando para a cidade, toda a cidade de Jacareí, e sei toda onde que não tem um leve, e o povo pode me cobrar. A multa só vai vir a hora daqui 180 dias, está aqui na emenda do Joex, aqui, foi feito pelo Joex. Então, nisso aí, todos os vereadores vão fiscalizar a cidade de Jacareí, e se Deus quiser, o projeto vai ser ótimo. E conta comigo, Joex. Você está lá conversando, você tem que estar aqui. Você tem que estar prestando atenção no que o vereador fala. Joex, meu partido, gente boa, estamos juntos e vamos lutar pelo povo. Mas não fique conversando assim, não. Fica aí, porque assim nós vamos conseguir fazer a cidade de Jacareí ser a melhor cidade do Vale do Paraíba. Meu voto é favorável. Bom dia a todos. Também aqui quero parabenizar o Joex pelo projeto. Muitas pessoas aqui sabem, né, gente, que eu moro no Cidade de Salvador há 32 anos e a gente sofre muito ali naquela região ali da próxima Vila Vintém, para quem conhece, né, ali na rua Pindamonhangaba, com a Norival Soares e Egídio Vale. E ali, há muitos anos, as pessoas vêm jogando ali entulho, lixo, cachorro morto, e o pessoal não respeita, gente, não respeita. Eu acho que precisa mesmo leis mais severas para punir essas pessoas que não respeitam, né? Eles jogam em qualquer lugar, inclusive essa semana mesmo, um morador lá do Jardim Santa Marina mandou para mim uma foto de um sofá jogado no Parque Linear, gente. Isso não tem condições, né? E muitas vezes as pessoas acham que isso é culpa do vereador, o vereador não está fiscalizando. Mas eu acho que se todo mundo contribuir com um pouquinho, os próprios moradores podem estar fiscalizando. Quem que é essas pessoas que andam descartando? Porque a pessoa não anda muito com o sofá nas costas para poder estar jogando no local daquele que é no Jardim Santa Marina. Então ali é gente próxima mesmo, ali, gente próxima, mora ali próxima, que joga essas coisas ali no Parque Linear. O parque, gente, é para o pessoal passear, andar, né? Não para jogar lixo. Inclusive, essa semana mesmo, a Norival Soares foi limpa, né? O pessoal foi lá, tirou um monte de entulho, lixo daquele local e da Egídio Vale. Então, pode contar aqui com o meu voto favorável e, se possível, vamos lutar junto aqui para a gente trazer mais leis para essa casa, para punir essas pessoas que não respeitam o meio ambiente. Obrigado. Muito bom dia a todos, bom dia senhoras e senhores vereadores, todos os presentes e a você que nos assiste em casa pela TV Câmara de Jacareí. Queria começar aqui minha fala já parabenizando o vereador Joex pela propositura. Joex, parabéns. Eu acho que a gente realmente tem que trabalhar constantemente na questão do aprimoramento das nossas fiscalizações e das nossas legislações. Isso aí é muito importante. E esse assunto do descarte regular do lixo é um assunto muito pertinente porque ele é um assunto diário que nós vemos pela cidade.
A gente que é vereador anda por toda a cidade diariamente e vê o quanto que temos locais que infelizmente viraram depósitos de lixo abertos. E a gente sempre fiscaliza isso, a gente sempre cobra providências. Nós sabemos que a Prefeitura tem feito a sua parte, em grande maioria, lutado por melhorias nesse sentido, com campanhas de conscientização, com o recolhimento do lixo, com os catatrecos, com as recolhas, né, de animais. Mas também é importante nós nos conscientizarmos do nosso papel como munícipes na sociedade, que nós também somos corresponsáveis pela nossa casa comum, pelo nosso planeta. E a gente tem que cuidar desse nosso planeta, nós temos que cuidar da nossa cidade. E pequenas atitudes, como por exemplo, você recolher o seu lixo, não fazer o descarte irregular, são atitudes como essas que fazem a diferença em nosso dia a dia. E essa lei, ela vem justamente para a gente poder aprimorar essa questão em nossa cidade. Porque sabemos que atualmente na legislação, somente quando o fiscalizador presenciar o ato do descarte irregular do lixo, que poderá ser aplicada a autuação, somente se for constatada a infração. Agora, com essa mudança na legislação que o JUEX está propondo aqui, né, juntamente com a emenda que o vereador Luiz Flávio trouxe, qualquer pessoa poderá também fiscalizar. Então, passa a ser uma fiscalização colaborativa. Então, você também, que nos assiste em casa, poderá colaborar com essa fiscalização. E isso é muito importante. Mas é importante lembrar também que, ao fazer isso, que você possa agir com responsabilidade, agir com segurança também, não de repente montando imagens, usando a inteligência artificial, mas é importante também quando nós formos fiscalizar, nós munícipes também, não somente vereadores, que nós possamos também fiscalizar com coerência e com responsabilidade. E a você também que infelizmente às vezes joga o lixo em local irregular, pense bem. Porque não basta somente a Prefeitura fazer a sua parte, mas nós também, como munícipes, também temos que fazer a nossa parte. Isso é fundamental. E é fazer o descarte correto do lixo. Nós temos o catatreco, temos os leves, onde são locais que são apropriados para receberem esses descartes. Então a gente vem pedir aqui encarecidamente para você, que é munícipe dessa cidade, que tome consciência. Em relação também às queimadas, tem muita gente que a gente presencia diariamente, que pega o lixo, joga na rua, depois queima, né, lança fogo. Isso polui o meio ambiente e muitas pessoas acabam sendo prejudicadas, tendo problemas respiratórios também por conta dessas queimadas que são provocadas por descartes irregulares de lixo. Temos aqui diversas pessoas que passam por isso. Então, acho que a principal mensagem de hoje, não somente a gente está aprovando essa nova lei para o município, hoje é a segunda discussão, mas também nós temos papel de nos conscientizarmos da nossa responsabilidade e do nosso cuidado comum com a nossa casa, com o nosso planeta. Isso é fundamental. A Prefeitura tem trabalhado muito para isso, a gente vai realmente trabalhar para que tenhamos na cidade mais leves, iremos trabalhar para ter mais operações catatrecos, iremos trabalhar juntamente com o Executivo, mas é importante, né, JUEX, que a gente possa trabalhar também juntamente com os munícipes essa parte da conscientização, porque quando cada um fizer a sua parte, nós teremos uma cidade melhor, um planeta melhor, com menos poluição e com mais qualidade ambiental para todos. Então, que a partir de hoje nós possamos nos conscientizar, respeitar essas normas, não somente pela questão da punição, que também tem a punição prevista aqui no Código, isso é importante, mas também que nós possamos respeitar pela nossa consciência com a nossa humanidade, com a nossa consciência para com o nosso planeta. Então, por fim, parabenizo aqui o vereador JUEX pela propositura, dizer que meu voto será favorável e que hoje nós possamos aí escrever um novo capítulo através desses meios digitais e assim promover uma cultura de respeito e harmonia em nossa sociedade, principalmente na questão do meio ambiente. O nosso planeta pede e cabe a cada um de nós trabalharmos juntos
para que nós possamos construir, né, um planeta melhor para os próximos anos, nossos filhos e nossos netos, porque a atitude que nós temos hoje vai refletir ainda mais para as próximas gerações. Tamo junto, um abraço a todos. Rogério Timóteo. Não, Paulinho dos Condutores primeiro. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Tecer meus comentários daqui mesmo. E quero parabenizar também o vereador Jurex, né, por esse projeto. Eu acho que é um projeto importante aqui para a nossa cidade, né, e agora com essa emenda, Jurex, o projeto ficou mais claro ainda, né. Essa eu acho que era a preocupação de todos nós aqui, né. Hoje a gente sabe que, infelizmente, as pessoas utilizam muitas vezes essa ferramenta importante, né, para uma forma de tentar até denigrir as pessoas. E essa emenda ela veio trazer mais segurança para o projeto e também para que a prefeitura possa identificar quem realmente está fazendo a denúncia. É importante. E eu tenho uma preocupação grande também, o Juex, aqui na nossa cidade tem aproximadamente 200 pessoas que trabalham de forma autônoma, Daniel, que essas pessoas têm seus caminhões, né, de particular, tem a reta escavadeira, e nós sabemos que aqui na nossa cidade todo dia existe uma construção, uma demolição, e esses caçambeiros têm uma reivindicação antiga aqui na região, já procuraram vários vereadores, e a gente está nessa luta, né, para que o meio ambiente arrume uma solução aonde esses trabalhadores possam jogar esses resíduos de material, né. O que a gente vê no dia a dia aí é muitos fugindo da fiscalização, porque não tem aonde jogar, e se tiver que pagar para jogar em outra cidade, praticamente fica difícil, né, de fazer esse trabalho aqui na nossa cidade. Então a gente continua aí conversando com o meio ambiente, conversando com a secretaria responsável, para que ache uma solução aonde, né, essa categoria possa jogar esse material, fazer esse descarte, porque no leve a gente sabe que é material pouco, né, e muitas vezes são caminhões com esse material que precisa ser descartado em algum local, né, porque se não fazer isso, a cidade para, né, não tem construção, não tem reforma. E essa é a dificuldade, né? Então, a gente deixa aí um apelo para que as secretarias responsáveis, né, achem uma solução para isso. De primeiro jogava no ambiental e hoje não se joga mais, né? E muitos deles não se negam a pagar, né? Eles se propõem em pagar, que seja uma taxa justa. Então, eu acho que é importante a secretaria ver com o ambiental, aonde possa estar descartando esse resíduo para que esses trabalhadores não sofram, né? E essa lei justamente para isso. A gente sabe que, infelizmente, tem muitas pessoas que utilizam, né, de uma forma desnecessária, acaba jogando em qualquer local, né? E as pessoas nos cobram, né? As pessoas nos cobram pela irresponsabilidade de muitos, que às vezes deixa de jogar no local adequado e joga na rua pública, joga na calçada, e eu tenho certeza que esse projeto vai inibir mais ainda a essas pessoas fazer esses descartes irregular. Então, mais uma vez, parabéns pelo projeto, você é favorável a esse projeto, que é um projeto importante para a nossa cidade, para que a gente possa, assim, inibir mais uma parcela da sociedade que muitas vezes descarta os seus materiais nos lugares inadequados. Senhor presidente, todos os vereadores dessa Casa de Leis, público que assiste a TV Câmara neste exato momento, você que acompanha aí no rodapé do seu televisor, ou então você que está com o smartphone, ou em algum outro meio digital, aparece a segunda discussão, tá? E este projeto, como você vê aqui embaixo, altera e acrescenta dispositivo da lei, número 68, 2008, ó, aqui mesmo, olha aqui, ó, meu dedinho aqui, isso aqui, ó. Aí no rodapé você vê, fala aqui sobre um regime de fiscalização colaborativa de resíduo sólido e autorizar a utilização de provas digitais. Foi feita uma emenda, Juex, sobre este projeto, e muitas das vezes você que está em casa, você não entende o porquê dessa emenda. Nós entendemos que nós estamos aqui na Câmara Municipal e entendemos o porquê da emenda. Hoje em dia tem muitas fake news que é feita, a pessoa pega hoje
uma prova digital, tira uma foto, faz uma montagem, leva a foto de uma pessoa da cidade e, de repente, ela altera essa foto e passa a condenar uma pessoa sem ser aquela pessoa. Então, isso é muito perigoso hoje. Nós vemos aí várias situações. Aí existe aqui o vereador Luiz Flávio, ele deu, né, aí para o vereador uma orientação colaborativa também, né? Parabéns, vereador Juex, por acatar essa orientação de colocar que o cidadão que faz a denúncia, ele também se identifique, mostrando quem ele é, ele dê as caras. Porque existem pessoas que só ligam para a prefeitura ou mandam a prova e não coloca quem é, não coloca. Então, nesse projeto agora, essa emenda, ela exige que você se identifique. Isso não quer dizer que você vai ser exposto, porque muitas das vezes, Juex, a pessoa pensa o seguinte: agora vou ter que me identificar, então não vou mandar mais essa foto. Pelo contrário, você vai se identificar nos canais oficiais da prefeitura, porém, continua valendo o parágrafo único. Ele continua valendo, tá? É assegurado o sigilo de dados do denunciante. Vai continuar tendo sigilo, fique em paz. Rogério da Silva Timóteo, moro na casa tal, no bairro tal. Isso é para ter prova de que realmente teve a denúncia. Nos termos da legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, salvo por decisão judicial, aí sim tem que se mostrar tudo. Pois não, vereador? Pastor, só um minuto da sua fala. É muito bem lembrado, agradeço. O sigilo, né, que vai ser a quem fizer a denúncia, quem fizer a gravação. E outra coisa que é muito importante ressaltar, o mesmo vereador que me deu essa ideia, ele subiu na tribuna e falou a respeito de a gente está contra o munícipe e a favor do prefeito. Contra o prefeito, a gente não é tão severo. Mas esse projeto de lei não é contra o munícipe. É muito importante ressaltar isso. Esse projeto de lei é a favor do munícipe. O munícipe de bem, o munícipe que cumpre regra, o munícipe que entende uma lei. E essa minoria que pratica isso aí, sim, será autuada. A gente vai tentar colocá-la dentro tirar essa cultura dela. E essa cultura que a gente já sabe qual que é, né? Que inclusive o senhor teve uma experiência ruim dias atrás, não deixaram o senhor fazer a leitura da palavra. Esse povo aí, essa cultura que a gente tem que combater aqui em Jacareí. O munícipe de bem, pode ter certeza que a gente sempre vai estar fazendo leis aqui para poder beneficiá-lo. Obrigado, pastor. E o que é errado, Juex, tem que ser punido, sim. Se eu for errado, tem que ser punido. O que é errado tem que ser punido. E não tem essa história de, mas vai punir o fulano porque jogou um colchão, jogou uma bicicleta velha. Gente, pelo amor de Deus, aonde que é o local de colocar o lixo? Na rua. Lá na Praça Conde Frontin, esse fim de semana, foi uma bagunça. O cesto de lixo, uma parte vazia e o chão cheio de lixo. Espera lá. Aí tem pessoas que passam, olham e falam assim: que bonito, o cesto vazio e o lixo no chão, que beleza. Não, pera lá, se você bater palma para o lixo que está na rua, aí é bagunça, gente, virou bagunça. E não pode haver bagunça, uma cidade tem que ter ordem. E nós temos sim que punir aquilo que é errado. É aquela tal história: roubou um celular para tomar uma cervejinha. Pera lá, que fala é essa? Não, roubou um celular para tomar uma cervejinha. E muitas pessoas que perderam o celular aí estão morrendo por causa de um celular. Então, gente, muitas falas sem sentido, que nós não podemos concordar, de passar pano na manga. Não, vamos passar um paninho aqui. Se tem que passar pano é só nos móveis de casa, no carro para ficar limpinho, mas passar pano em coisa errada, não conte comigo, porque enquanto vereador dessa casa, vamos trabalhar
para preservar a nossa cidade, manter a cidade limpa. Parabéns, Juex. Projeto excelente, já voto favorável. Gabriel. Bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha de casa especialmente, aos munícipes na galeria. Quero contribuir aqui da mesa mesmo, presidente. De cara, quero parabenizar o vereador Juex, já votei a favor desse projeto no primeiro turno de discussão, vou votar também nesse. Acredito que a emenda que foi feita aí com sugestão do vereador Luiz Flávio seja muito positiva, aprimora o projeto, dá mais segurança jurídica para ele. A gente quer vedar, tanto quanto possível, denúncias injustas, né, feitas de forma anônima. A gente sabe que esse tipo de instrumento não pode ser utilizado dessa forma, já defendemos isso aqui em outras situações, e é um bom aprimoramento. Mas mais importante que isso, eu quero destacar uma coisa aqui que eu já quis falar em outros momentos e não falei, e eu acho que é importante. O fanatismo, esse fervor ideológico, esse desejo, esse quase um impulso de transformar tudo em uma discussão política ideológica que não tem nada a ver com a gente, é uma loucura. Não tem como travar qualquer discussão sóbria, qualquer discussão lógica dessa forma. Tudo vira um grande debate sobre a presidência da República, sobre direita contra esquerda. Pelo amor de Deus, gente, vamos falar sobre os problemas de Jacareí. E aí, se a gente está falando dos problemas de Jacareí, a gente tem que falar com também sobriedade, também observando a realidade. Não é possível, a gente não vive na mesma cidade. Tem mato para todo canto, as calçadas estão todas quebradas, as vias estão todas esburacadas, tem lixo acumulando em quase todos os bairros da periferia, a ambiental falha na prestação de serviço em quase todos os âmbitos, e a culpa pela sujeira na rua é do munícipe? Pelos discursos aqui, parece que é isso. Parece que a culpa pela cidade estar suja, pela cidade estar mal cuidada, é porque o munícipe joga entulho na cidade. Eu nunca andei na Avenida Malek Assad e vi entulho. Eu nunca andei na 9 de Julho, Valmir, e vi entulho. Nunca andei na Conde Frontin e vi entulho. Mas o que eu mais vejo nesses lugares é buraco, o que eu mais vejo nesses lugares é mato alto, o que eu mais vejo nesses lugares é descuido, por um motivo muito simples. A responsabilidade pelo asseio, pela zeladoria do município, é compartilhada assim por cada um dos munícipes de forma individual. Mas ele é sobretudo do município de forma coletiva. É a responsabilidade da municipalidade, da prefeitura, garantir que esses lugares estejam bem cuidados. E esse é um projeto benéfico, porque ele endurece a fiscalização sobre essa parte individual da responsabilidade. Mas enquanto a parte principal, que é a parte coletiva, não for honrada, a prefeitura não cuidar do município, não importa o quanto a gente responsabilizar o indivíduo, não importa o quão dura seja uma legislação, não importa, não vai funcionar. Vai continuar sendo mal cuidada, até porque essa responsabilidade individual e coletiva, como eu disse na última sessão, elas não são desassociadas, elas andam uma do lado da outra. Se falta por parte da responsabilidade coletiva, vai faltar por parte da responsabilidade individual. Já tem inúmeros estudos, inúmeros experimentos sociais que mostram isso. Uma casa bem cuidada, um ambiente bem cuidado, tende a permanecer melhor cuidado ao longo do tempo, em detrimento de um ambiente mal cuidado, que vai ficar cada vez pior. Isso é evidente, eu acho que já está muito mais do que comprovado isso. A gente tem que se pautar aqui nessas discussões que a gente faz na Câmara pela realidade. E não por narrativas, por discursos, pelo briefing que vem da comunicação da prefeitura, ou pelo briefing que vem da Secretaria de Governo. A gente tem que se pautar pelo que acontece de fato no município. E o que acontece no município é que a zeladoria está muito ruim. O próprio prefeito admite isso quando fala que a ambiental não atende o que a prefeitura pede. O próprio prefeito admite isso quando faz um reequilíbrio econômico-financeiro de mais de 50 milhões de reais com a empresa que faz a zeladoria do município. Então, se a zeladoria está ruim, vamos admitir, vamos trabalhar para melhorar, em vez de tentar colocar no munícipe a culpa. Essa minha manifestação é voltada para as outras manifestações que a gente teve aqui. Mas falando estritamente do projeto, é um bom projeto, Juex. E eu sempre digo que eu voto favorável a qualquer projeto que seja benéfico, que seja positivo para a nossa população. Então, meu voto vai ser favorável. Eu quero parabenizar o vereador Juex, parabenizar o vereador Luiz Flávio, que travaram aí essa discussão republicana, que mais uma vez mostrou que a gente não precisa ficar se pautando em vermelho e azul,
Eu já falei isso aqui outra vez. Tem um livro que eu gosto muito, Jean. Você que é um cara que gosta de ler, eu sei disso também. Um livro que eu gosto muito que chama 100 Anos de Solidão, que conta a história de uma vila que chama Macondo. É meu livro favorito, provavelmente. Está entre os meus livros favoritos, pelo menos. E nessa história, a vila de Macondo, sempre que um cara de direita assumia, ele pintava de azul a vila inteira. Aí sempre que um cara de esquerda assumia, pintava de vermelho. E, enquanto isso, a vida das pessoas só piorava. E piorava cada vez mais. E cada líder que sucedia o anterior, o azul que sucedia o vermelho, e o vermelho que sucedia o azul, ficava cada vez mais cruel. Porque se pautava menos pela discussão do interesse da vida das pessoas e mais pelo mundo que ele enxergava, pelo mundo que ele acreditava ser real, pelas sombras que ele via no canto, pelos terrores que ele tinha, pelas projeções que ele fazia do outro lado. Então eu acho que a gente tem que se pautar pela realidade para a gente não cair no mesmo erro que os personagens de 100 Anos de Solidão caíram em Macondo. A vida das pessoas de Macondo volta a melhorar, como era no começo da história, no começo do livro, quando a vila é pintada de branco. E eu não estou falando isso aqui porque eu estou pagando de isentão, nada disso. Todo mundo sabe meu posicionamento, minha gravata vermelha aqui, todo mundo me conhece e eu nunca escondi o que eu acredito. Mas eu acho que a gente tem que ter sobriedade, a gente tem que ter pé no chão, a gente tem que saber quais são os problemas do nosso município e parar de se pautar tanto por debates nacionais de gente que nem sabe quem a gente é, que nem sabe que a gente existe, que nunca se preocupou com a gente. Nossos debates têm que estar aqui, ó, no pé do povo de Jacareí, no chão em que a gente pisa, no nosso município. Muito obrigado. Daniel Mariano. Bom dia a todos. Bom dia, TV Câmara, todos os vereadores, presidente dessa casa. Agradecer a Deus. Quero aqui deixar um abraço aqui a todos que estão nos assistindo em casa, aqui presente. E é um projeto muito importante. Foi feita várias falas aqui. Realmente precisa ser tratado sim, Juex. Nossa cidade merece respeito, merece ser uma cidade limpa, bonita. A gente vê bem calorosas as falas. Felizmente a gente tem sofrido aí, até por um contrato de uma empresa ambiental, que se fala em questão de cidade largada, com lixo, mas só lembrando que foi feito um contrato, né, no governo há 12 anos atrás anteriores, então cabe a nós que fiscalizar. Realmente também concordo, acho que tem que ter respeito nessa casa, mas tem que começar pelos colegas de trabalho, e quando um colega de trabalho sobe nessa tribuna e chama um colega de trabalho de fantoche, de mensageiro, né, que tem vereador passando pano no prefeito, eu quero deixar bem claro a minha posição. Tenho orgulho de estar no PL, não passo pano para secretário, não passo pano para prefeito, eu trabalho para o povo. Tá? Quem me colocou aqui foi o povo, então vou fazer valer meu voto. Então é isso. Então vamos ter respeito dentro dessa casa um com o outro. Vamos sentar junto, vamos discutir o que o Luiz Fábio fez aí, chamou aí o Juex, vamos fazer uma emenda. É isso que precisa, a casa precisa disso. O povo não quer saber de direita e esquerda, o povo quer saber de solução. Nós estamos discutindo que tem pessoas morrendo uma hora dessa lá na Santa Casa, no UPA, pedindo socorro. Então assim, voltando aqui para o assunto, eu fui subprefeito, eu sei o quanto eu sofri lá no São Silvestre com a questão de lixo, nas zonas rurais, sou a favor de câmaras de COI, precisa ter sim nos bairros. Hoje tem aqui um exemplo, Guaré, minha cidade, nos bairros tem câmara de COI que consegue registrar tudo, e a educação vem de casa. Você não tem como você pegar um cobertor, um sofá e levar na casa do vizinho e colocar em frente à casa do vizinho, ele vai pegar e vai devolver. Então, trabalhos educativos. Temos que pensar também na classe aí, do pessoal que recicla. Eu fico vendo várias pessoas da dó, chega da dó, pegar, abrir o lixo, é uma humilhação, pegar uma garrafa PET. Eu trabalho separando uma garrafa PET na minha casa. Passa pessoas com reciclagem, vou lá e entrego na mão. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ter esse comportamento de visar também essas pessoas que necessitam, tá ali se humilhando, pegar uma latinha de cerveja. E muitas das vezes você anda, Juex, é até revoltante. A pessoa está bebendo ali uma cerveja, um refrigerante dentro do carro e joga a latinha. Aquela latinha ela vai sair, vai lá para o bueiro. Aí acho que foi muito bem colocado as palavras por todos os vereadores. A culpa é sempre do vereador, a culpa é sempre do prefeito. E não é assim que funciona. Se a gente não der a mão, a gente não cuidar da nossa cidade, não vamos ter uma cidade suja, esburacada como foi colocado, mas a gente está assim fiscalizando, viu, Luiz Flávio? A gente tem que cobrar do prefeito. Aumentamos aí a questão também hoje de mais 3 equipes para botar para buraco de Jacareí. A gente tem fiscalizado a questão, acho que você está certo, tem que fiscalizar sim. E tem aí cada representante que está aí sob o comando do prefeito, está errado lá, está tendo um problema no banheiro lá da ambiental, a gente tem que fiscalizar sim, não tem que passar aqui pano para nada não. Tem que cobrar, pode falar.
Vereador Daniel, eu quero parabenizar você por esse seu pronunciamento. Você, antes de chegar a essa casa aqui, foi subprefeito da região do Vila Garcia, São Silvestre, Bandeira Branca. Você sabe o quanto é importante a presença da prefeitura nas comunidades. Por isso que você se tornou vereador e nem por isso deixou o seu papel de fiscalizador, em cobrar justamente quem tem o dever de providenciar uma política adequada, que é o prefeito, não é? Então, parabéns pelo seu posicionamento. A gente tem que trabalhar com transparência, porque é isso que o povo quer. Está errado, tem que chamar assim, tem que dar uma advertência verbal. Continua, está fora da equipe. O time tem que fazer as coisas acontecerem na cidade. Já foi dada essa mensagem aí. Então, aqui eu venho também falar um pouco sobre a questão de córregos, né? Eu ando pelos bairros aí da cidade toda. Córrego de Diogo Fontes, já encontrei pneu lá dentro, sofá. Como que esse pneu foi parar lá dentro? Aí falaram, foi feito lá a melhoria, a abertura do córrego, legal. Mas para onde que vai esse sofá, para onde que vai esse pneu quando as chuvas fortes vêm? Vai para o Rio Paraíba. Como que você vai pescar no Rio Paraíba? Você não consegue pescar tanta sujeira que tem no rio. É só enrosco, né? Então é vergonhoso. Nós temos a questão também que foi falada aqui da queima do lixo de forma incorreta. Eu sou uma pessoa que sofro. Essa semana tive crise, está aqui, ó. Eu sou uma das pessoas que sofro aqui em Jacareí com bombinha. Eu tenho que usar bombinha quando eu entro em crise. Eu sou bronquiasmático. Então quantas pessoas não passam sufoco na saúde que está lá hoje? Precisando de uma bombinha, precisando de um soro. Então, essa questão da conscientização das pessoas. Nós tivemos também a questão que foi falada dos caçambeiros. Também acho importante, Paulinho, porque... Daniel Mariano, só um minuto de sua fala. Opa, toda. Daniel Mariano, queria só mais uma vez ressaltar a importância desse projeto, que a gente está favorecendo o munícipe. Isso. E como disse, né, o vereador que antecedeu aí da esquerda, que é contra o munícipe, novamente, não é. E falar em polarização esquerda e direita é muito fácil. Hoje, quem é da esquerda é não querer essa guerra ideológica. Porque como é que você vai defender... Pela ordem, o que isso tem a ver com o projeto, presidente? Daniel, ele está fazendo uma Daniel parte Mariano. e está falando de outro tema, não relacionado ao projeto. Tem que ter Estou falando com o Daniel Mariano a respeito de guerra ideológica. Questão de ordem, presidente. Foi o que ele mesmo falou. Não pode fazer a parte sobre questão fora do tema do projeto. Resumindo, presidente. Resumindo, você apoiar deputados que votaram contra a CPMI, favorecendo um roubo do INSS, fica difícil debater esquerda e direita. Apoiar um presidente, Daniel, que votou a favor do narcotráfico. Porque é fácil para a esquerda falar que não, que a esquerda... Não, esse cara não deixa eu falar, presidente. Estou falando com o Daniel. Você pode falar, vai falar sobre o projeto. Sobre o projeto? Não, você está falando sobre CPMI. Tudo bem, deixa eu continuar então. Esquerda. Deixa eu continuar. Senhor presidente. Sobre o projeto, sim. Eu queria que o senhor prestasse atenção na minha fala e não na fala da esquerda. Olha a minha fala, ó. Daniel, é um projeto excelente, um projeto feito por um vereador da direita. A esquerda está falando contra o projeto. Estou falando do projeto. Eles não gostam de falar que é mal da esquerda? A esquerda é contra o projeto. Por quê? Porque fica, aliás, nem consegue nem ser contra, porque o projeto é tão bom, eles votam a favor e ficam colocando a gente em narrativas falsas contra o munícipe. Falando que é contra o munícipe, a favor do prefeito. Eu quero ver citar nomes, eu quero ver ele chegar lá e citar o nome de um vereador que trabalha para o prefeito. Porque falar aleatório é fácil. Eu quero ver se está lá, fala, Joex, você trabalha para o prefeito. Eu quero ver se é homem para falar isso aí. Por quê? Porque aqui ninguém trabalha para o prefeito. Inclusive, de acordo com esse projeto, senhor presidente, Jacareí está tendo operação tapa-buraco, Jacareí está tendo operação cata-treco, hoje no Jardim Paraíso, local que tem muito descarte irregular, dessa pequena minoria que se deixa ser escravizada por esse atual governo federal, senhor presidente, que troca presidente, trabalho... questão de ordem, já passou um minuto, não é possível. Muito obrigado, senhor presidente. Eu falo aqui, ó, tem vereador que trabalha para o prefeito, é da base do prefeito. Eu quero ver falar o nome. Isso aqui eu falo quero ver falar o nome. Fala o nome. A ordem, por favor. Vou voltar a fala, então. Pessoal, Daniel, termina só, conclui sua fala. Então, Paulinho, dos condutores, você falou sobre os caçambeiros. Eu acho que é importante a gente fazer um trabalho junto aí também em parceria com a prefeitura, né, esse desgaste que eles têm. A gente também sabe que esse material acaba virando recentulho. Fazer um trabalho também aí de conscientização. Só mais um minuto aí, presidente. Só mais um minuto que o meu tempo acabou. Também quero falar que eu passei por momentos na situação lá na Bandeira Branca,
onde eu fui subprefeito, a gente fizemos um trabalho de vizinhança solidária, onde a gente conseguimos também aí combater a questão de pontos viciados dentro do bairro, na rua, e isso daí foi muito importante. Tinha um ponto lá dentro do próprio bairro que descartava sofá, entulho, então é conscientização de cada um. Mas são trabalhos que a gente conseguiu alcançar aí. A fiscalização dos leves é importante também. Infelizmente as pessoas... Só um minutinho, presidente. Infelizmente também a questão da fiscalização dos leves é importante no final de semana. A gente vê, o pessoal descarta até lixo no meio dos leves. Mas termino minha fala por aqui. Acho que todo o debate é válido e pode contar com o meu voto favorável. Presidente, queria fazer uma questão de ordem antes da gente passar para a próxima fala. O artigo 75 do regimento interno, ele fala que durante a ordem do dia somente serão permitidos a partes atinentes à matéria em apreciação. O instituto do aparte está sendo utilizado inadvertidamente por vários vereadores aqui na casa, que estão transformando o aparte em debate, estão transformando o aparte em discussão, está passando muito do 1 minuto regimental que é previsto, está falando de tudo e qualquer tema que não tem a ver com o tema de apreciação. Então eu peço para o senhor que tome o controle aqui da casa e que impeça que esse tipo de coisa aconteça, porque senão vai reinar o desrespeito aqui nesse plenário. Mas o vereador tem o direito à parte. Ele comentou sobre, quando falou de outro assunto, foi cortado o microfone. Presidente, agora, a questão de ordem, ele tem o direito de falar na fala do vereador. Ele tem 1 minuto de direito. Presidente, ele tem direito ao aparte, mas o aparte ele é regulado pelos termos regimentais. Certo. O aparte tem no máximo 1 minuto e ele tem que ser do tema que está sendo discutido. Se não é do tema que está discutido e passa de 1 minuto, tem que ser cortado imediatamente. Não, com certeza. Por isso que eu pedi para cortar a fala. Cortei a fala de todo mundo, só ficou do autor. Tá bom? Eu agradeço. Parabéns, senhor presidente. A emenda está em votação. Eu vou ler a emenda primeiro. Desculpa. Emenda número 1. O projeto de lei número 1/2026, que altera e acrescenta dispositivos à lei complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, Código de Normas, Postura e Instalações Municipais, para instituir o regime de fiscalização colaborativa de resíduos sólidos e autoriza a utilização de provas digitais na lavratura de autos de infração no município de Jacareí. Passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 1. Fica alterada a redação do artigo 2º do projeto de lei, que passa a vigorar com o seguinte texto. Artigo 2º. Fica acrescido o artigo 92A, a Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, com a seguinte redação. Artigo 92A. O Poder Executivo disponibilizará canal digital oficial para o recebimento de denúncias e provas digitais relacionadas às infrações previstas no artigo 42 desta lei, exigindo-se a identificação civil do denunciante como condição para o processamento do registro. Parágrafo único. É assegurado o sigilo dos dados do denunciante nos termos da legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, salvo por determinação judicial. Artigo 2º. Fica alterada a redação do artigo 3º do projeto de lei, que passa a vigorar com o seguinte texto. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias da sua publicação oficial. Autoria, vereador Joex Almeida. Só um minutinho. Justificativa. 1. A finalidade da emenda. A presente emenda visa adequar o início da vigência da norma à realidade operacional da administração pública municipal. O projeto original prevê a criação de um canal digital oficial para recebimento de provas e denúncias, o que demanda tempo para integração sistêmica e treinamento das equipes da fiscalização e ouvidoria.
extensão de um prazo de 180 dias para a entrada em vigor permite que o Poder Executivo regulamente os procedimentos de recepção e triagem das imagens captadas por cidadãos. Seja realizada uma campanha educativa e de conscientização junto à população de Jacareí sobre o descarte correto e o novo sistema de fiscalização colaborativa. O sistema de TI municipais, como o Atende Bem, sejam devidamente adaptados para garantir o sigilo dos dados do denunciante, conforme exige o parágrafo único do artigo 92-A. Dessa forma, o ajuste garante Dessa forma, o ajuste garante que a lei não nasça com um vício da inaplicabilidade imediata por falta de suporte técnico, preservando a efetividade do poder de polícia administrativa e o interesse público na manutenção de uma cidade limpa e sustentável. Por exposto, submetemos a presente emenda ao crivo dos nobres pares para que o devido aprimoramento do ordenamento jurídico local. Câmara Municipal de Jacareí, 22 de abril de 2026, autoria vereador Joex Almeida. Emenda número 1 foi aprovada. Agora passaremos à votação do projeto. Não estava indo. Você vota aí, sem problema. Código de posturas. O projeto está em votação. Como vota Paulinho dos Condutores? Como vota vereador Rogério Timóteo? Senhor presidente, quero deixar aqui o meu voto favorável e dizer a todos os munícipes que aqui não é um projeto de esquerda ou de direita. Por mais que tenhamos a nossa liberdade de debate nessa Casa de Leis, todos os vereadores têm que se atentar que aqui nós não estamos num debate ideológico, pelo contrário, estamos votando um projeto que vai ajudar o cidadão a fiscalizar também. E aqui pode ver que a maioria dos vereadores, unânime, estão votando favorável ao projeto. Então, não é uma punição. Se fosse uma punição, tinha vereador que não ia votar, tinha vereador que ia tirar o voto. Mas isso aqui vai ajudar a fiscalizar mais a nossa cidade e, enquanto vereador nessa casa, sou favorável a projetos como esse. Como vota o vereador Silfar, de Cidade de Salvador? Eu também quero contribuir aqui, dizer que meu voto é favorável e também dizer que nós fizemos aqui uma indicação para o nosso prefeito Celso Florencio de trazer um leve na Norival Soares, que é o único lugar que a gente encontramos ali, que tem uma possibilidade de estar construindo um novo leve ali no Cidade de Salvador. Por quê? É o local onde o pessoal mais joga lixos, entulhos. Então, com o leve ali, acredito que vai facilitar muito aí a vida daquelas pessoas ali, Parque dos Príncipes, Cidade de Salvador, Jardim Santa Marina, enfim, a nossa região ali. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir, do Parque Meia Lua?
Como vota o vereador Daniel Mariano. Um minutinho, vereador. Também quero contribuir com o meu voto favorável e dizer a toda a nossa população, munícipes, moradores, vamos junto, né, lutar para ter uma cidade mais limpa, cada um fazer a sua parte, a conscientização, às vezes um diálogo, vendo a pessoa descartando o lixo no lugar incorreto, chegar a conversar. Com um diálogo a gente vai chegar muito longe, quem já quer, tenho certeza disso. Sou favorável. Como vota o vereador Gabriel Belém. Como vota o vereador Jean Araújo. Quero aqui mais uma vez parabenizar o vereador Juex pelo projeto e dizer o seguinte também, que nós temos aí previstas reformas em 8 leves. E a previsão seria 4 para esse ano, Juex, 4 para o ano que vem, e 2 novos leves na região leste que estão previstos para o ano que vem. Então temos alguns avanços importantes para a cidade, avanços concretos, e eu também, como vereador, estou lutando para que consigamos também um leve na região do Igarapés e do 1º de Maio, que é uma região também muito carente, que precisa também de um leve. Estamos lutando para isso também. E dizer o seguinte, que com esse projeto aprovado, nós iremos avançar ainda mais na fiscalização e no nosso controle de conscientização em relação ao descarte regular em nossa cidade. Meu voto é favorável. Parabéns, vereador. Como vota o vereador Joex Almeida. Justificando o voto, quero agradecer a todos os vereadores que entenderam o clamor aí popular. E mesmo a esquerda tentando me calar, esse debate aqui na Casa de Leis é favorável, é a informação que a gente leva para o público. E tem que ser respeitoso, claro, tem que ser saudável, e é muito importante ressaltar, nós não vamos recuar. Como vota o vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, quero justificar meu voto aqui, dizer que fiquei muito contente porque o vereador da direita acolheu uma emenda da gente, colocou no seu projeto, no sentido de melhorar. Falei isso na tribuna, né? Tão importante a gente fazer movimentos em conjunto, em prol da população, mas o vereador se exaltou aqui, tentando fazer uma divisão entre direita e esquerda. Não tem essa divisão, vereador, nós vamos continuar trabalhando pela cidade. E se o senhor não vai recuar, nós tão menos, nem 1 milímetro. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Marcelo Dantas. Justificando, espero que esse projeto tão importante aprovado aqui, ele não fique apenas em mais um projeto. E que quando cheguem as demandas, as situações, as pessoas sejam punidas. Favorável, espero que esse projeto puna realmente quem joga lixo em qualquer canto. Como vota o vereadora Maria Amélia. Como vota o vereador Neto Alves. Como vota o vereador Paulinho do Esporte. O projeto de lei complementar do Legislativo número 1 de 2026, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, Código de Normas e Posturas e Instalação Municipais, para instituir o regime de fiscalização colaborativa de resíduos sólidos e autorizar a utilização de provas digitais na lavratura de autos de infração no município de Jacareí, foi aprovado com 13 votos favoráveis. Próximo projeto. Senhor presidente, o segundo projeto de discussão única do PLL 134 foi retirado pelo autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. E o próximo, então, seria o 3, discussão única